Romanos capítulo 8, no versículo 1, ele diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida, me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança de homem pecador, como uma oferta pelo pecado. Assim, condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas, se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará a seus corpos mortais, dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois, se vivemos de acordo com a carne, se viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito quiserem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escraviza para novamente temer, mas o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito testemunha a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Amém? Louvado seja Deus por esta mensagem. Uma mensagem muito profunda, uma mensagem muito forte que Paulo traz para a igreja de Roma. E hoje nós temos o privilégio de poder aprender desta palavra. Lembrando que falamos do capítulo 7, onde Paulo tratou a respeito da luta contra o pecado, aquela batalha terrível que todo ser humano trava contra o pecado. Agora Paulo ele já traz uma nova tonalidade nesta conversa. Ele deixa bem claro que a fragilidade do ser humano e da carne
humana é real. Existe. É importante falarmos sobre isso, para que isso não venha a ser um motivo de desânimo a tal ponto da pessoa desistir da caminhada. Porque muitas pessoas podem pensar que pelo fato de estarem passando por dificuldades espirituais, por provações ou por batalhas espirituais, elas não são dignas do Senhor. Mas quando na verdade o que a Bíblia nos ensina é que é o oposto disso. Se nós estamos batalhando é porque nós estamos no caminho do Senhor. Se existem conflitos, é porque ali existe uma resistência, correto? Então existe uma resistência contra o pecado, por isso existe o conflito. O que nós falamos domingo era sobre isso. Quando Jesus afirma que ele veio para trazer espada e não paz, justamente porque a palavra de Deus, ela traz uma resistência ao nosso pecado. E louvado seja Deus quando houver essa luta e quando houver essa resistência. Ele finaliza o capítulo 7, o apóstolo Paulo ele finaliza o capítulo 7 dizendo, versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Cristo nos libertou. Versículo 24, ele diz, miserável é o homem do Senhor, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Cristo libertou. E o versículo 1 do capítulo 8, ele reafirma esta mensagem, deixando de uma forma bem enfática. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aqui ele afirma que, embora exista lutas, mas aquele que está lutando, ele luta com a certeza de salvação. Ele luta com a certeza que Cristo lhe concedeu a vitória. Ele luta, meus amados irmãos, com a segurança. E isso, qual é a diferença disso? Perseverança. É difícil você perseverar naquilo que você não tem segurança. Concorda? É difícil você lutar por aquilo que não lhe traz certeza. Mas a palavra de Deus, Cristo Jesus, ele traz esta certeza para nós. O fato de Cristo ter morrido na cruz e ter ressuscitado e hoje está à direita do Pai, isso traz certeza para nós. Certeza de que vale a pena lutar. E ele diz, se está em Cristo, não há condenação. Ele não está dizendo que não vai haver lutas. Correto? Ele diz que não haverá condenação. Essa é a base. É nisso que nós firmamos os pés e ali permanecemos. Amém, mano? Não durma hoje, não. O negócio tem que ficar aqui um pouquinho. Fique acordado, porque o negócio é sério. Mais do que a semana passada e mais do que as outras, e menos do que na próxima semana. Na próxima semana será mais do que nisso. Preste bem atenção nisso. Firma os teus pés na certeza da salvação, pois não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado, da morte. Não esqueçam disso, jamais. É a fé que nos justifica. É a graça que nos salva. É a certeza
de salvação que deve fundamentar a nossa caminhada, que traz a certeza ao nosso coração de que eu vou continuar perseverando até o fim. Eu vou continuar até. Deus me garantiu. Deus enviou o próprio Filho para confirmar isso, gente. Presta bem atenção, irmãos. Preste bem atenção nisso. Deus enviou o próprio Filho dele para nos dar esta confirmação de que esse é o caminho. Qual é o caminho? Infelizmente, ou felizmente, caminho de lutas. O caminho dos conflitos espirituais. O caminho do conflito que existe entre carne e espírito. Vou repetir para vocês o que eu já falei aqui dezenas de vezes esses últimos dias. Só existe conflito aonde existe vida. Só existe batalha aonde existe resistência. Se existe conflito, louvado seja Deus por isso. Quer dizer, você não se entregou. Amém, irmão? Se existe conflito, quer dizer, você está vivo espiritualmente, irmão. O pecado te incomoda e você está lutando contra ele, irmão. Amém? Por isso, louvado seja Deus. Isso é maravilhoso. Então precisamos passar a ver essas questões de nossa vida por essa outra ótica. Não vamos desanimar nas tribulações, mas vamos fortalecer nas tribulações, porque as tribulações produzem esperança, esperança, perseverança, perseverança, a esperança, e a esperança não nos decepciona, ela não nos confunde. E é nisso que nós firmamos os nossos passos, né? Sempre firmados. Porque aí agora aqui ele apresenta uma outra situação. Ele apresenta a partir do versículo 5 uma situação bem, como é que eu vou dizer aqui para os irmãos? Impactante na nossa vida. Onde ele vai dar um choque de realidade tremendo em nós. Que é esse conflito. Carne versus espírito. E isso é conduzido pela inclinação de cada um. São dois tipos de pessoas: aqueles que se rendem e aqueles que lutam. Dois tipos de pessoas: aqueles que estão inclinados para a carne e vivem para a carne e buscam as coisas da carne, e aqueles que estão inclinados para o Espírito. Nós vivemos essa situação constante dentro de nossos corações. Ele diz no versículo 5: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, deseja para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A grande situação aqui agora é a seguinte: em qual desses dois grupos nós estamos nos encaixando? Nós estamos nos encaixando naquela inclinação total para a carne, aonde nós estamos fazendo a vontade da carne, aonde nos entregamos e nos rendemos por completo aos desejos e às paixões do nosso coração, permitindo-nos ser enganados e iludidos pelos fascínios que são apresentados pelo mundo. Ou nós somos aqueles que vivemos pelo Espírito, aonde lutamos e buscamos as coisas do Espírito. Existem as inclinações tanto para a carne como para o Espírito. Mas se nós alimentarmos a carne naturalmente, a inclinação será para a carne. Se alimentarmos o Espírito, naturalmente será a inclinação será para o Espírito. Né? Aí ele diz: os que vivem na carne têm a mente voltada para a carne, mas os que vivem no Espírito têm a mente voltada para o Espírito. Entenderam essa parte aqui?
Ele está dizendo o seguinte: olha, não há condenação. Presta atenção. Não há condenação, ok? Mas agora nós vamos partir para a batalha. Carne e espírito. E aqui ele vai falando desses dois tipos. Os que têm a mente inclinada para a carne e os que têm a mente inclinada para o espírito. E ele traz advertências muito severas acerca disso. Ele traz umas palavras muito duras acerca desta passagem. A primeira coisa que ele vem afirmando é que a mentalidade da carne é morte. Se você vive para a carne, é viver para a morte. Agora, se você vive para o Espírito, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete a Deus e nem pode fazer isso. Olha que situação. E olha como isso nos é apresentado. E veja que ele está falando de um estado mental, um estado racional. É tanto que ele fala sobre isso novamente lá no capítulo 12. Lembra? Não vos conformeis, mas apresentem, os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele falou anteriormente: vocês não são mais escravos do pecado. Então, observe que essa colocação da palavra é deixando com que o homem entenda que é uma escolha dele. É uma escolha que nós fazemos. Nós somos libertos do pecado. Agora, quando há uma inclinação nossa para o pecado, para a carne, aí nos tornamos assim escravos daquilo a qual nós nos oferecemos como servos. Não é isso que já lemos anteriormente também? Vocês lembram disso? Aquele que se ele está livre, ok? Está liberto. Mas, se você se torna servo do pecado, se submete ao pecado, você se escraviza. Você se faz escravo do pecado. Da mesma coisa é isso. Se você se coloca na submissão da carne, aceitando os desígnios da carne, você se torna escravo da carne. E o interessante disso é que a colocação aqui é de uma responsabilidade individual. Sabemos, irmãos, que existe uma grande batalha a respeito disso. Claro, claro. Mas precisamos ter agora uma mentalidade espiritual para entender algumas coisas. Primeira delas, eu fui regenerado. O Cristo não te regenerou completamente? Sim, claro que sim. A obra regeneradora de Cristo, ela é perfeita. Claro, continuando um pouco mais. Recebemos então agora o Espírito Santo, sim? Como penhor, uma garantia da promessa, uma garantia da regeneração. Então quer dizer, olha, nós temos agora tudo o que nós precisamos para caminhar. Temos a esperança, a certeza, porque ele disse: se você está em Cristo, nenhuma condenação há. Ele está dizendo: olha, a escolha é sua, você que vai definir o que você vai querer da tua vida. E eu afirmo isso para vocês: o pecado não tem domínio sobre nossa vida. Porque se eu disser o contrário, aí eu vou discordar do que a Bíblia está dizendo. A tentação foi forte demais, não deu para resistir. Para coisa mais. O pecado, ele não tem domínio sobre a nossa vida. Agora, se
eu inclino-me para o lado dele, aí é uma outra história. Entende? Se eu abro as portas, se eu não vigio, se eu não tomo as devidas providências para minha proteção espiritual, aí, meu irmão, aí é uma outra situação. Aí não é a ação do pecado, é a negligência nossa, é a nossa falha, é isso o que o texto vai dizendo, né? É isso que ele vai falando. E mais uma vez aqui, esse texto, ele traz essa verdade para a nossa meditação. Ele traz essa verdade para a nossa meditação. Nós iremos passar por lutas, por dificuldades, mas nós não somos escravos do pecado. O pecado, ele tem uma grande influência sobre a nossa vida por conta dos desejos e fraquezas que existem na nossa carne. Ok? Isso aqui tudo bem. Ele vem trazendo essa abordagem, deixando bem claro, mas sempre enfatizando isso. Não é porque você vai passar pelas lutas que agora as lutas irão. Exatamente. As lutas vão te vencer. Você não pode se render. Essa é a ordem. Você não pode se entregar. Não tem como, não é possível isso, gente. O que Deus fez pela sua vida foi grandioso. O que Deus está fazendo por você é grandioso. Não se renda. Não se entregue. Vamos precisar firmar os nossos passos na esperança que há em Cristo Jesus. E seguimos avante. E seguimos adiante. A partir do versículo 2, ele traz uma outra mensagem, né? O versículo 12, ele vai dizendo: portanto, estamos em dívida, não para com a carne, para que vivemos sujeito a ela. Pois, se vocês vivem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Vê novamente aqui a chamada para a responsabilidade individual, mas mediante a afirmação de que Cristo foi quem te deu salvação. Cristo foi quem te libertou. Você não precisa mais agora se submeter à carne. Você não deve nada à carne. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, você está livre. Você agora é uma pessoa livre por Deus. Livre para servir ao Senhor. E aí ele reafirma: você está livre. Mas se vocês viverem para a carne, vocês morrerão. Se a escolha de vocês for viver na carne, vocês morrerão. Mas se vocês fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escraviza novamente, para novamente temerem, mas receberam um Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos a Pai. Essa parte aqui é incrível. Ele vai dizer: irmãos, vocês agora foram libertos por Cristo. O Espírito que agora está sobre
a vida de vocês não é mais o espírito opressor do pecado, mas é um espírito que te fez não escravo do pecado, mas filho de Deus. E esta condição, agora, não é uma condição de opressão, mas é uma condição de liberdade, uma condição para adorar, uma condição para se relacionar com Deus, para buscar o Senhor, né? Para clamar. Você tem agora a opção de buscá-lo. E ele usa a expressão Abba Pai. Essa expressão ela leva a uma conotação assim, um pouco maior do que apenas pai. É como se fosse uma intimidade mais profunda ainda. É como se você tivesse um acesso mais íntimo. Papai, painho, paizinho, aquela liberdade que você tem diante daquele a qual você sabe que pode confiar, diante daquele que você sabe que pode se entregar. É isso que ele está dizendo. Agora, meus amados irmãos, o Espírito que habita no coração de vocês é um Espírito de filho. É de uma intimidade com Deus, que quebra a escravidão do pecado. E aqui eu quero afirmar outra coisa a vocês: nós não vencemos o pecado, nunca. Nós nunca iremos vencer o pecado, irmãos. O pior erro que nós cometemos é tentar vencer o pecado. Como é que nós vamos lá? Tentar vencer o pecado do nosso modo. Porque nós tentamos vencer o pecado apenas pelas nossas próprias ações. Embora as nossas ações elas sejam extremamente necessárias, porque a Bíblia diz: vigiai e orai. A Bíblia diz para resistir ao diabo. A Bíblia diz para evitar a presença do mal. Mas nada disso será suficiente se você não clamar por Deus. Porque a verdadeira vitória do pecado consiste numa comunhão com Deus. Sem comunhão com Deus não há vitória contra o pecado. Sem relacionamento com Deus, sem intimidade com Deus, você não vencerá o pecado. Irá se cansar de lutar e não irá conseguir vencer. Porque a vitória do pecado consiste em um derramamento, um quebrantamento diante do Senhor, uma humilhação diante do Senhor. Isso é o sentido. E aqui ele está dizendo: você pode se derramar, você pode se quebrar, você pode se prostrar, porque ele não é apenas seu Pai, ele está mais do que isso. O Espírito que ele te deu é maior do que isso, irmão. Te permite ir além do que isso. Deus te permite ter uma intimidade com Ele que vai além do que você pode imaginar. Deus te permite ter um relacionamento com Ele que vai além da capacidade de percepção humana. E Paulo falava isso com uma certa propriedade, pelas suas próprias experiências. Ele teve experiências com Deus, onde ele disse que viu coisas que eram inefáveis, viu coisas que não tinham como ser descritas pelo homem. E aqui ele tinha uma propriedade para falar sobre este relacionamento e dizer que existe uma margem de profundidade na sua intimidade com Deus, irmão, que você não imagina. Você pode ir muito além do que você foi.
mergulhar com maior intensidade do que o que você está. Você pode se permitir experimentar mais de Deus do que você está experimentando. Isso é uma grande verdade. E nós temos criado uma barreira de limitação, irmãos, diante disso, impedindo que a gente possa experimentar as coisas gloriosas do Senhor, e vivendo a opressão da escravidão, dos conflitos espirituais, das batalhas espirituais, tentando-as vencer com as nossas capacidades, com as nossas forças. Lógico, repito novamente aqui, é extremamente necessário a nossa ação contra o pecado, mas ela sozinha se torna inútil, porque quem nos fortalece é o Espírito Santo de Deus, que temos por meio da intimidade com o próprio Deus. Isso é maravilhoso. E esta intimidade me dá segurança, me dá certeza. E aqui ele torna novamente a reafirmar isso. Seguindo o texto, ele vai dizendo: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Presta atenção agora. Se de fato participarmos dos seus sofrimentos. Entenderam aqui, irmão? Vamos lá. Permite, eu sei que vocês entenderam. Permite-me dar duas palavrinhas sobre isso. Ele está falando de uma intimidade com Deus. E ele diz: depois que você tem essa intimidade com Deus, que você aprofunda o seu relacionamento com Deus, você tem certeza que você é filho de Deus, e que você agora é herdeiro de Deus, e que você é co-herdeiro com Cristo Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Mas você deve também agora participar dos sofrimentos de Cristo. Você também deve agora compartilhar os sofrimentos do Senhor. Não é isso que diz aqui? Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participarmos dos seus sofrimentos. Muitas vezes pensamos que ser filho de Deus nos isenta dos sofrimentos. Eu sou filho, então não é para sofrer. E ele vai dizendo: você é filho, então você entendeu. Você é filho, então você sabe o que te espera. Você, mais do que ninguém, deve estar preparado, pronto para compartilhar os sofrimentos de Cristo, porque você sabe o que lhe espera. Você sabe o que lhe aguarda. E mais uma vez fica nítido isso. Quanto mais vivos tivermos, mais tribulações. E nos gloriaremos por isso, irmãos, em nome de Jesus. Nos gloriaremos pelas lutas. Papai, e aí, irmão, como é que está? Muita luta, muita prova, muita tribulação. Como se isso fosse uma coisa boa. E aí, irmão, como é que está? Bênção, glória a Deus. Até porque as suas lutas, elas são suas e do Senhor, né? As suas lutas, elas são suas e de Deus. As suas lutas, elas pertencem a você, Deus. E aí nós seguiremos a nossa caminhada. Concluindo o texto. Rapaz, estava na direção e perguntar de hoje, né? Concluindo o texto, ele vai dizendo: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Olha só. Que maravilha! Ele pensou:
E ele disse: vale a pena. Porque o que está reservado para mim é muito melhor e muito maior do que o sofrimento aqui. Sendo assim, eu sofrerei com alegria cada um dos dias pelo Senhor. Compartilharei o sofrimento de Cristo com alegria todos os dias, irmãos, pelo Senhor. Porque certamente há algo grandioso do Senhor está. E aqui nós voltamos novamente a frisar sobre isso. Lutas, dificuldades e sofrimentos não é sinal de abandono de Deus, é sinal de vida, é sinal de que o Espírito está vivo e capaz de lutar, meus irmãos, capaz de produzir agora a redenção, porque a nossa luta, ela nos levará a um aperfeiçoamento, porque ela nos aproximará do Senhor, e no Senhor nós somos redimidos de todos os nossos pecados, porque é Ele quem perdoa os nossos pecados, porque é Ele quem sara as nossas iniquidades. Então, querido irmão, diante disso, descansa na graça do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Você consegue descansar na graça do Senhor Jesus? Você consegue descansar e confiar no Senhor? Você consegue suportar com esperança as dores, os sofrimentos, embora que pareçam ser pesados, embora que pareçam ser algo difícil, mas eles são apenas uma sombra do que de fato está por vir. O que vem vir, irmãos, é muito maior e melhor do que qualquer outra coisa. Não tenha medo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Não tenha medo. Firme os seus pés e lute as suas batalhas. Não permita que a carne predomine. Incline-se para o Espírito. Volte-se para Deus. Fortaleça-se na esperança da redenção de Cristo Jesus. E com toda certeza, a graça do Senhor será abundante sobre as nossas vidas, de tal maneira que nos alegraremos sempre no Senhor. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós.